Então, vou falar um pouco sobre o artigo intitulado Memórias da Experiência de Visitante no Museu da Natureza, Piauí, um estudo 2 anos após a visita. Bom, então, para a construção dessa pesquisa, a gente parte do entendimento de que as leituras e apropriações que são construídas por parte do público que visita o museu, elas não se limitam ao momento da visita, mas são revisitadas e reconstruídas ao longo da vida, à medida em que situações do cotidiano se colocam. Então, nesse sentido, as evidências do impacto de uma visita ao museu, elas podem ser verificadas até mesmo anos após a experiência inicial. E uma das formas de acessar esse conhecimento é por meio dos estudos de memória dos visitantes. Então, o objetivo dessa pesquisa é investigar as memórias de visitantes decorrentes da experiência em museus, a fim de compreender o processo de construção de significados e releituras produzidas ao longo do tempo. Para a metodologia, nós adaptamos o método da lembrança estimulada, utilizado em museus de forma pioneira por Stevenson e Bryden. Nesse método, são realizadas entrevistas com visitantes de museus semanas, meses e até anos após a visita, e são apresentadas a eles imagens da exposição, buscando captar lembranças e ressignificações daquela experiência. Para a nossa pesquisa, nós realizamos adaptações ao método. Ele foi dividido em 2 etapas. Na etapa 1, foi a lembrança espontânea, na qual foram feitas perguntas gerais ao visitante, ao fim de romper barreiras iniciais e despertar a memória de longo prazo. No segundo momento, a gente teve as lembranças estimuladas, no qual foram apresentadas fotografias e registros da exposição, a fim de obter verbalizações que trouxessem à tona as memórias de longo prazo desses visitantes. Quanto ao campo empírico da pesquisa, ela foi desenvolvida no Museu da Natureza, que fica localizado na zona rural do município de Coronel José Dias, no estado do Piauí. Fica nas imediações do Parque Nacional da Serra da Capivara. É um local de grande importância para o patrimônio brasileiro, que possui a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas e é declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Os sujeitos da pesquisa foram 8 indivíduos adultos que visitaram a exposição de longa duração do museu em outubro de 2019, quando foram abordados para uma pesquisa anterior. 2 anos após essa abordagem inicial, os sujeitos foram contatados e convidados a participar, então, dessa presente pesquisa. Bom, como resultados, obtivemos que os visitantes forneceram ricas verbalizações que trouxeram à tona suas memórias de natureza tanto episódica, que se referem a lembranças cronológicas de eventos, quanto semânticas, que são associadas a fatos e conceitos científicos. E associada a essas lembranças, os visitantes tendem a fornecer pareceres, o que indica uma atitude reflexiva perante as experiências vividas e fortes indícios de aprendizagem. Ao longo das entrevistas, foi perceptível o grau de envolvimento emocional despertado pela visita ao museu, visto que meses após essa visita, a gente entrou no período de pandemia, em que houve restrições quanto à visita a espaços culturais. Além disso, também percebemos que os fatores que potencializam a ausência de memórias são a dificuldade de conexão pessoal com os recursos e objetos do museu e também dificuldade de se compreender a narrativa colocada, como a gente teve, por exemplo, nas antessalas e na sala Animais Pintados do museu. Já quando os visitantes se fixam em aspectos estéticos, cenográficos e que se destacam pela sensação de imersão e divertimento, essas memórias tendem a ficar gravadas, visto que a satisfação e o afeto estão diretamente relacionados à formação de memórias. Não necessariamente que possibilitem reflexões aprofundadas sobre temas científicos, mas possibilitam a fruição e o interesse pelo patrimônio, de forma que esses recursos não são dispensáveis para o contexto de um museu. Já os recursos que são mais fortemente atrelados a uma narrativa racionalizada, com equilíbrio entre recursos tradicionais e novidades tecnológicas, são mais factíveis de gerar memórias semânticas, com alto grau de complexidade e refinamento, permitindo incursões e aprendizagem ao longo do tempo, o que foi visto nas salas Tectônica de Placas e Desfile Animal. Assim, podemos concluir que é importante que o museu esteja ciente do público que o visita e que reflita sobre suas características no momento da escolha do acervo, possibilitando a criação de conexões pessoais desse público no ato da visita e potencializando também a formação de memórias de longo prazo, de natureza diversa, que repercutirão ao longo de toda a vida dos visitantes.